Olá! Está no ar mais um Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e lutas pelos direitos das mulheres, com muita informação para você. No programa de hoje vamos falar sobre mulheres no espaço de poder e decisão. A nossa entrevistada é Elizabeth Cardoso, do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, o CTA. Vamos ter também o Cine Pipoca, falando dos filmes História Oficial e Libertárias. No momento recitando, a interpretação é do texto de Lila Ripoll. E o vídeo campanha, falando sobre mulheres no espaço de poder e decisão. A participação das mulheres no espaço de poder e decisão é importante e necessária como ação transformadora das instituições, gerando novas relações sociais. Essa participação torna-se ainda mais fundamental para a elaboração das leis e implementação de políticas públicas para o enfrentamento das desigualdades de gênero. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo aqui no nosso estúdio Elizabeth Cardoso. Seja bem-vinda, Beth, é um prazer estar te recebendo aqui. Prazer é meu. Para começar a nossa entrevista, Beth, eu queria começar perguntando, embora tenha havido um crescimento da ocupação das mulheres nos cargos de poder mais recentemente, ainda são poucas as mulheres que ocupam este posto. E por que essa situação ainda persiste na sociedade? A gente está numa sociedade que ela tem um modelo, né? E nesse modelo, é um modelo sexista, né? Que dá atribuições diferentes e valores diferentes aos sexos diferentes, né? Então, assim, é uma coisa que a gente percebe, né, no nosso dia a dia e nos espaços que a gente está, que ainda, né, esse espaço público, ele sempre foi muito mais masculino do que feminino, né? Então, assim, até imaginando as meninas, as crianças, né, no imaginário delas, sempre está muito mais presente a história de cuidar da casa, né, de fazer comida, de cuidar de filho, né, desde pequenininho, já ganha uma boneca para ir treinando isso e tal. Então, assim, acaba que a sociedade ela foi criada dessa maneira, né. Então, assim, lógico que a partir acho que de muita intervenção do movimento feminista, movimento das mulheres, né, e eu acho que vai havendo uma mudança nesse pensamento, né, e na maneira de como a sociedade se organiza. Então, lógico, de alguns anos para cá, eu acho que tem se intensificado essa mudança, né, e cada vez vemos mais mulheres participando de espaços de poder, inclusive alguns movimentos ou organizações, né, criando cotas para isso, criando paridade na diretoria das suas organizações, né, para que as mulheres também ocupem esses espaços. Mas ainda é muito menos do que deveria ser, né, muito menos do que a paridade, ou inclusive nem 30% muitas vezes, por exemplo, nas câmaras de vereadores, né, no Congresso Nacional, a gente, né, não tem 30% de mulheres ocupando cargos de liderança, né. Apesar dessas mudanças que vêm ocorrendo, é uma coisa que a gente vê que a gente cresce escutando, né? A sua mãe vai cuidar da casa, seu pai sai para trabalhar. Então, você cresce escutando isso, né? Exato, e já fica naquela, né? Então, o mundo das mulheres, né? As mulheres imaginam, né, o futuro delas sempre associado às tarefas domésticas, né? Assim, até fala, não, eu quero ser médica, eu quero ser professora, ou, né? Você até, né, cria uma profissão na sua cabeça, mas sempre está associado ao trabalho doméstico e não necessariamente assumindo um cargo de poder ou de decisão, né? Então, assim, eu vou ser médica, mas nunca penso em ser diretora de um hospital, né? Geralmente esse cargo de poder, esse espaço de poder, ele ainda é muito mais masculino e está muito mais ainda no imaginário dos homens do que das mulheres. E você, como militante do movimento das mulheres, particularmente do segmento das mulheres trabalhadoras rurais, explica um pouquinho pra gente qual que é a importância da ocupação das mulheres nesses espaços de poder, principalmente para essas trabalhadoras rurais. Então, acho que é fundamental, porque sim, a gente, né, na organização aí, na base dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, nós temos os sindicatos de trabalhadores rurais, as associações, cooperativas, né, os assentamentos, as associações dos assentamentos de reforma agrária, e assim, para mim é fundamental que as mulheres estejam nos cargos de poder, né, nas diretorias, né, na presidência desses espaços.
porque senão, assim, o que acontece, sempre tem acontecido, e eu acho que, né, ao longo de muitos anos é assim, quem decide, né, e quem toma mais iniciativas dentro daquelas organizações são os homens, né, que sempre chegaram muito mais fácil a esses espaços de poder. Então você acaba, né, por exemplo, o sindicato, ele acaba tendo uma atuação que agrada muito mais aos homens do que às mulheres, né, porque ela por exemplo, o sindicato que não tem uma mulher na liderança, na sua diretoria, ou com um poder de decisão importante, né, né, as decisões são tomadas por homens, né? Aquilo não atinge as mulheres, aquilo não tem os anseios das mulheres. As mulheres não colocam a sua opinião e a sua visão sobre determinadas questões do próprio movimento sindical. Né? E o sindicato é um exemplo, né? Assim como as associações cooperativas e nas organizações de bases, as associações comunitárias, né? Se só os homens estiverem à frente, dificilmente a opinião das mulheres, por exemplo, sobre aquela comunidade, alguma coisa que poderia ser feita de forma diferente, ou alguma maneira, às vezes a mudança no horário da reunião que o sindicato vai fazer, né? Se você não tem mulheres pensando que, olha, esse horário é difícil porque as mulheres estão fazendo almoço, né? Se não tiver uma mulher lá para pensar isso vai passar, né, desapercebido e continua, né, usando horários que não são próprios para as mulheres e aí elas cada vez com mais dificuldade de acompanhar, né, esse processo. Por isso que eu acho que é fundamental nesses espaços as mulheres estarem à frente desse processo, assumirem essa liderança. As mulheres têm muita coisa a dizer, muita coisa a falar, muita coisa que às vezes não são as mesmas coisas que os homens, não que sejam coisas conflitantes necessariamente, entendeu? É um outro olhar, uma outra opinião, né, um outro espaço, ela vem de um outro espaço que muitas vezes não é considerado, né, naquela política ou no trabalho de formação que o sindicato pode fazer, entendeu? É exatamente esse outro olhar, né, que para que as mulheres tenham as necessidades atendidas que muitas vezes os homens não conseguem ter esse olhar, então seria importante, claro, né, essa ocupação de poder. Sim. Então vamos assistir agora ao vídeo campanha que trata da importância das políticas públicas para as mulheres trabalhadoras. Meu nome é Vanete Almeida, eu sou sertaneja, eu nasci na região de Serra Talhada e desde nova eu sempre tive preocupações sociais. Eu comecei nos anos 80 a trabalhar no movimento sindical e aí eu trabalhava com 80, 100 homens e não via as mulheres. Eu comecei a me preocupar com as mulheres e aí comecei a organização das mulheres. Eu andava 30 quilômetros em cima de um caminhão para encontrar uma, duas mulheres assustadas, que eu acho que elas pensavam, o que essa mulher está aqui? O que ela está falando de mulher? Mas aos poucos eu fui conversando com elas, encontrando e consegui realizar um primeiro encontro com 30 mulheres. E aí era um período de muita fome, de muita seca, as mulheres com muita fome, com seus filhos, e estavam excluídas dos planos de emergência do governo. E nós os homens, junto comigo, começamos a pressionar o governo, denunciamos a questão da exclusão das mulheres e se abriu frentes de trabalho para as mulheres. E aí eu visitava as frentes de trabalho, logo localizava as lideranças que tinham coragem de enfrentar o exército, o DENOX, toda a opressão que estava ali presente nas frentes de trabalho. E eu só sei que quando terminou a seca, já no ano 84, 85, o movimento estava formado com grandes lideranças que estão até hoje. Quando nós descobrimos que tinha a Lei Maria da Penha e o deputado Paulo Rubens foi uma das pessoas que nos trouxe a informação e nos trouxe a lei, foi uma luz que se acendeu lá no finzinho do túnel, uma esperança que alguma coisa estava surgindo em defesa das mulheres, porque é grande a violência que as mulheres rurais sofrem e por conta da localização geográfica, casas distantes umas das outras, que ninguém escuta nem sequer os seus gritos, uma trabalhadora disse para mim uma vez, a gente apanha, vai até a porteira e volta para apanhar de novo. Porque não tem a quem pedir socorro, não tem para onde ir, não tem vizinhos, não tem onde denunciar. E a violência no meio rural, ela fica invisível. Então, a lei é uma esperança, mas a gente tem certeza que muita coisa precisa ser construída. As políticas públicas que existem hoje, elas não servem para as mulheres rurais, porque é ótimo uma delegacia de mulher, é ótimo uma casa-abrigo,
mas está a 400, 500 quilômetros de uma mulher. Cada dia, cada encontro é uma emoção diferente. Cada uma delas tem um aporte diferente, tem uma contribuição diferente. Cada uma dessas mulheres tem atrás dela milhares de mulheres com quem elas convivem, com quem elas vão para a feira, com quem elas vão para a cacimba, com quem elas lavam roupa, com quem elas catam feijão. A gente acredita que é uma mulher que pense, eu sou uma pessoa, eu tenho valor, eu tenho importância, eu sou bonita, eu não posso ser espancada. A gente vê, né, a preocupação que ela teve em unir essas mulheres, em buscar para que elas lutassem, e muitas vezes elas ficavam meio recuadas até por causa dessa violência, né, que elas sentiam e que elas não tinham a quem recorrer, a quem gritar, pedir socorro. Isso assim, né, a gente sempre vê que tem as pioneiras, né, sempre tem aquelas primeiras a subirem, né, no palanque, no caminhão e ir atrás das outras, né, e a gente percebe isso aqui também na região, no Zona da Mata, aqui em Minas Gerais, né, acho que no Brasil todo também, ou tem outros casos no Nordeste também, lá no Polo da Borborema, em que quanto mais as mulheres também elas começam a ir para frente dos movimentos, né, existe uma reação forte também contra elas, né, e existe uma reação muitas vezes violenta, né. E chegando nesses casos de violência doméstica, como ela coloca ali, né, no caso das trabalhadoras rurais, assim, né, com uma dificuldade muito maior, porque todos esses equipamentos de segurança das mulheres e tal, eles estão muito longe do campo, né. Como ela falou, uma casa-abrigo, uma delegacia das mulheres, né? Assim, muitas vezes as mulheres não têm aonde denunciar esses casos de violência. E eu acho que particularmente as trabalhadoras rurais ainda sofrem bastante, né? Além da violência doméstica, né, que a Vanete colocou ali na entrevista dela, mas é a história da violência patrimonial, que também é um tipo de violência previsto na Lei Maria da Penha, né? Assim, a violência ela não é só física, né? A violência também é psicológica, a violência moral, a violência é patrimonial, né? E no caso das trabalhadoras rurais, assim, muitas vezes ela é, por exemplo, proprietária da terra, mas ela não tem autonomia sobre o que fazer com a terra dela, né? E muitas vezes ela é proprietária, né? Porque é casada, né? Então eles são casados em comunhão de bens, mas quem decide tudo sobre aquela propriedade, inclusive se quiser vender, que é o marido, né? Inclusive a gente aqui na região ainda encontra, né, e acho que existe um machismo institucional também, né, as instituições são machistas, então a gente ainda tem casos aqui de mulheres que recebem uma propriedade de herança e não vai nem para o nome dela, vai para o nome do marido dela, né, que é uma coisa completamente legal, né, se eu vou pensar assim, porque a herança por direito é da mulher, né, no caso do pai, da mãe dela, né, de um familiar que deixou para ela, mas ela nem coloca a mão no patrimônio, sabe, já vai direto para o homem. E aí, né, como eu coloquei que existem visões diferentes entre homens e mulheres, existem visões diferentes também sobre a propriedade, sobre o que se plantar, como plantar, o que plantar, né. Então, no caso das mulheres que trabalham com agroecologia, né, que são as mulheres com quem eu trabalho mais proximamente, elas sempre reclamam muito disso, né? Muitas vezes elas querem começar uma horta agroecológica, né? E às vezes o marido não quer aquilo. E tem casos, assim, né, de denúncias que as mulheres fazem, que assim, então elas vão passar um dia fora, numa reunião, quando volta o marido pulverizou veneno na horta dela. Então a horta que era agroecológica, ela tinha um espaço na feira, que ela já tinha um mercado conquistado, né, por causa desse produto dela, que era um produto diferenciado e de qualidade, e ela perde isso da noite para o dia, porque o marido acha que ela está saidinha demais, entendeu? Que ela está indo para feira, que ela está indo participar de encontro, que ela vai para reunião, e aí, né, o velho machismo vai e domina, e aí acaba que as mulheres também são praticamente expropriadas, né? Ou assim, elas estão até na propriedade, mas assim, elas têm muito pouca autonomia sobre o que fazer e dizer, não, eu vou plantar minha horta aqui sim, entendeu? E nós vamos ter que conciliar, então você vai plantar uma coisa, eu vou plantar outra. E as mulheres ainda têm muito pouco poder em relação a isso. Então, acho que é uma coisa que é legal a gente também perceber, né? Que a gente também precisa ter um olhar diferente para isso, né? As mulheres não são só os homens que devem definir ou podem, né, decidir sobre a agricultura, que é o trabalho, né, dessa população de agricultores, né? Então as mulheres também elas têm que decidir sobre esse espaço,
Não é só os espaços de poder das organizações, né? É também aquele espaço de poder na própria propriedade, né? Ela também tem autonomia, ela como mulher, dizer, não, então olha só, vamos conciliar, né? Você quer um pasto, eu quero uma horta, e nós vamos ter que chegar num acordo aqui sobre onde vai ser cada um e como um sistema não atrapalha o outro, né? Como é que eu vou ter minha horta e você... Né? Não vai ter galinha, por exemplo, na minha horta, né? Se eu quero ter horta e você quer ter galinha, então a gente tem que chegar num acordo para que as duas coisas possam conviver, por exemplo. Né? Porque não é só esse poder na sociedade, esse poder no emprego. Muitas vezes tem que começar dentro da própria casa, né? Para ela poder ter essa autonomia para conquistar. Claro, que eu acho que até esse espaço público ele é um reflexo também do espaço privado, né? Então a gente ainda vê aí, na maioria das famílias e das casas, as mulheres com muito pouco poder de decisão, né? Então tudo é o marido que decide e tal. Então, e aí isso acaba se refletindo no espaço público. Então muitas vezes a mulher chega ao sindicato, ela nunca se vê capaz de, por exemplo, ser presidente de um sindicato. Ela acha que isso aí é um papel de homem, né? E aí é uma coisa, né? Então acho que a gente tem que começar a mudar em todos os espaços. A gente tem que mudar na casa, a gente tem que mudar na sociedade, nos espaços públicos, né? Vamos dar uma pausa na nossa entrevista e ver o que o Cine Pipoca de hoje nos traz. Na Buenos Aires dos anos 80, Alicia e seu marido Roberto vivem tranquilamente com Gabi, sua filha adotiva. Porém, após o reencontro com uma velha amiga recém-chegada do exílio, Alicia começa a tomar conhecimento da cruel realidade do regime militar argentino, passando a questionar todas as suas certezas e o que considerava como verdade. Uma realidade para a qual Alicia não estava preparada, mas que agora terá de enfrentar com todas as suas consequências. É uma história emocionante que mostra de forma dramática um dos períodos mais sombrios das últimas décadas na Argentina. Dicen que hay bebés desaparecidos. ¿Que alguien te dijo algo? ¿Qué carajo me estás preguntando? Usted busca un bebé, ¿no? Um dos mais importantes filmes do cinema político mundial, A História Oficial foi o único filme latino-americano a ganhar um Oscar de melhor filme. Usted sabe la verdad, padre, ¿por qué no la dice? ¿Qué es? No sabe dónde estamos. Foi também o filme mais premiado da história da América Latina. Em 18 de julho de 1936, o exército espanhol se rebela contra o governo da República. Então, mulheres de origens e classes sociais diferentes se organizam em um grupo de anarquistas para lutar de igual para igual com os homens contra as tropas nacionais. Maria, uma freira que foi forçada a fugir de seu convento, entra para o grupo e passa a viver de perto os rigores da guerra e da Revolução Social Espanhola. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Mulheres em Movimento, falando hoje sobre as mulheres nos espaços de poder e decisão. Estamos de volta com Mulheres em Movimento, falando hoje aqui sobre as mulheres no espaço de poder e decisão. Mas antes de continuar a nossa entrevista, vamos para o momento recitando, com o texto Grito de Lila Ripoll.
Não, não irei sem grito. Minha voz nesse dia subirá e eu me erguerei também. Solitária, definida. As portas adormecidas abrirão passagem para o mundo. Meus sonhos, meus fantasmas, meus exércitos derrotados sacudirão o exército de convenção e as máscaras de piedade compungida. Dispensarei as rosas, as violetas, os absurdos véus sobre meu rosto. Serei eu mesma. Estarei inteira sobre a mesa. As mãos vazias e crispadas, os olhos acordados, a boca vincada de amargor. Não, não irei sem grito. Abram as portas adormecidas, levantem as cortinas, abaixem as vozes e as máscaras, que eu vou sair inteira, eu mesma, solitária, definida. E continuando a nossa entrevista de hoje, estamos recebendo a Elizabeth Cardoso. E, Beth, uma das bandeiras, né, da luta das mulheres trabalhadoras rurais foi o reconhecimento da profissão da agricultora ou trabalhadora rural. Quais as dificuldades em transformar isso em uma conquista plena? Eu acho que primeiro a gente tem que destacar que foi uma conquista muito importante, né? A gente conseguir que as trabalhadoras elas tenham aí direito à licença maternidade, aposentadoria, como qualquer outra trabalhadora, né? Já tem direito na sociedade. Acho que foi uma conquista a partir da luta das mulheres que é muito importante. Agora, de fato, né, isso ainda não deu acesso pleno a todos os direitos de trabalhadoras rurais, né? Então a gente percebe muito isso, principalmente na hora de acessar políticas públicas, por exemplo, né? Então hoje nós temos, né, um sistema, né, no governo e tal, que na verdade é como se fosse um cadastro de agricultores familiares, que é a DAP, né? E hoje para você acessar, por exemplo, qualquer política pública, né? Ou seja, tanto da alimentação escolar, como o PRONAF, como o PAA, que são programas voltados, né, para esse público, dos agricultores e agricultoras, as mulheres têm muito mais dificuldade a acessar essas políticas, porque nem sempre elas conseguem esse cadastro, essa declaração de aptidão, né, do PRONAF, que é a DAP, né? E isso, lógico, traz muitas dificuldades, por exemplo, porque a DAP também é familiar. A DAP é esse documento que eu estou falando, né, geralmente os sindicatos ou a Emater emite, declarando que aquela pessoa realmente faz parte daquele público que é beneficiário daquela política. E a gente ainda, né, como eu falei há pouco, né, existe um machismo institucional que muitas vezes emite um documento por família, e é geralmente em nome do homem. Então, assim, acaba que só o homem tem o documento, só ele que pode acessar, então muitas vezes as mulheres ficam de fora do acesso dessas políticas por causa de uma documentação, né? Então, acho que esse é um dos exemplos, né? E eu acho que é um dos exemplos, mas acho que ainda tem muitas outras coisas que as mulheres têm que se colocado, principalmente, né? Acho que como trabalhadoras rurais, mas como direitos também que elas querem conquistar, como, por exemplo, uma política nacional de agroecologia, né? Que isso foi uma bandeira da Marcha das Margaridas em 2011 e hoje está sendo uma realidade, né? A gente está aí, né, na construção dessa política nacional de agroecologia, e que isso estava na pauta do movimento de mulheres, da Marcha das Margaridas, que é a maior manifestação de trabalhadoras rurais no Brasil. Aliás, é a maior manifestação pública do Brasil, né? Em 2011 foram 70 mil mulheres marchando em Brasília, e com uma pauta de reivindicação que mostra que as mulheres também têm uma visão diferente até sobre a agricultura, né? A gente também agora, recentemente, na semana passada, teve o primeiro encontro nacional do movimento de mulheres camponesas, né? E essas mulheres lá, que também com sua pauta de reivindicação, colocando, né, diversos pontos e assumindo, na verdade, conquistando novas coisas, como, por exemplo, isso foi um compromisso da presidenta Dilma, de que 30% dos recursos, né, voltados para a agricultura familiar, eles vão para as mulheres, né? Então, assim, são novas conquistas, né, que, de fato, acho que consolidam essa conquista das mulheres como trabalhadoras rurais, e mostram que a gente ainda tem dificuldade, né? Ainda tem muita coisa a avançar,
né? A gente precisa, bom, tudo bem, então a gente vai ter 30% dos recursos, por exemplo, da assistência técnica voltados para as mulheres, a gente tem que conseguir que as mulheres acessem essa política, né? E aí a gente tem que conseguir melhorar esse acesso. Então ainda tem muitas conquistas por fazer, mas eu acho que a gente já tem uma caminhada boa e já olha para trás e percebe essas conquistas, né? Eu acho que considerando aí há 30, 40 anos atrás, as mulheres tiveram, né, os trabalhadores rurais tiveram conquistas muito importantes, né? E eu acho que continuam conquistando, né? Acho que continuam mobilizados, os movimentos de mulheres estão bastante fortes, né? A gente tem, né, diversas manifestações públicas, né, mostrando isso e também sentando com o governo, negociando, né, negociando as políticas, participando ativamente da construção dessas políticas, né? Então acho que tem sido um momento bastante especial. E você acha que nessa caminhada, né, que as mulheres estão tendo essa ocupação de poder, né, tem mudado o modo das mulheres pensar sobre o que é feminino e até mesmo delas pensarem sobre elas próprias, né, o modo das mulheres pensarem? Ah, sem dúvida, né? Hoje, por exemplo, né, você tem uma mulher na presidência da República, né, a gente tem uma presidenta, isso mexe, né, com o imaginário, inclusive das meninas, né, que eu estava falando no início do programa. Assim, antigamente, quando eu era criança, eu nunca imaginava que eu poderia ser presidente da República. Estava completamente fora. Se perguntasse, né, para um menino ou para uma menina, o menino até diria isso, eu quero ser presidente da República. Se a menina falasse isso, era uma gargalhada geral, porque não existe mulher presidente da República, isso está no passado. Hoje já é uma realidade, nós temos uma mulher na presidência da República, nós temos uma mulher na reitoria da UFV. Então, assim, são espaços de poder importantes que, lógico que muda também essa forma da sociedade ver o feminino, né? Me lembro que quando ainda estava na campanha da Dilma e tal, as pessoas falavam, mas como é que vai ser uma mulher presidenta, né? E o pessoal tinha aquela coisa assim, né? Até o humor em relação a isso era como uma coisa maternal, a mãe que vai estar cuidando dos filhos. E a Dilma conquistou o espaço dela e o pessoal respeita, né, e vê que não é isso, ela é uma mulher exercendo o cargo de presidente, né, não com aquela coisa de a mãe que cuida, a avó que cuida dos filhos, não, ela está ali exercendo um cargo público, ela, né, com toda a autoridade que esse cargo, né, tem e mostrando muita eficiência, né, você vê que todas as pesquisas de opinião diz que o povo gosta muito dela, da maneira como ela está governando, né? Então, assim, isso muda, né? Muda a maneira da sociedade ver as mulheres e muda para as próprias mulheres, né? De pensarem assim, nossa, eu nunca imaginei que uma mulher pudesse chegar tão longe, por que eu também não posso chegar? Né? Se tem uma mulher presidenta da República, por que eu não posso ser presidente do sindicato? Né? Então, acho que com certeza esses espaços conquistados aí, né? E não é só na política, né? Você vê nos esportes, na televisão, né? Em vários outros espaços públicos, a gente percebe aí uma ascensão, né, das mulheres, aparecendo cada vez mais mulheres, exercendo funções que não são muito vistas como femininas, por exemplo, há motoristas de ônibus, né? Aqui em Viçosa a gente ainda não tem, mas nos grandes centros já é comum você entrar dentro de um ônibus e ter uma mulher dirigindo. Então, a princípio, as pessoas até se assustam, né? E depois elas percebem que elas estão ali muito bem desempenhando seu papel, exercendo sua profissão, né? Aqui na região tem uma mulher que ela dirige caminhão, ela compra café, né? E todo mundo fala dela, assim, todo mundo conhece, fala, nossa, como ela é boa, né? E então ela vai recolhendo café, então as pessoas já percebem isso, né? Olha, já tem mulher dirigindo caminhão e recolhendo o café que a gente planta, né? Tem uma mulher na presidência da República, né? As mulheres agora são, né, professoras, médicas, não existem só as profissões femininas como tinham há muitos anos atrás, né? As mulheres estão em diversos outros espaços. E já que a gente está falando, né, sobre essa ocupação de espaço das mulheres, vamos agora para o Mulheres do Mosaico, que hoje vai falar sobre Olga Benário. Olga Benário foi uma militante comunista alemã de origem judaica. Nasceu em Munique, na Alemanha, em 1908, numa família judia de classe média. Membro do Partido Comunista Alemão desde 1926, Olga foi acusada de atividades subversivas e presa em 1929. Depois de libertada, foi para a União Soviética, onde passou a trabalhar na Internacional Comunista e onde conheceu Luiz Carlos Prestes, importante líder revolucionário brasileiro. Veio para o Brasil no começo da década de 30, quando acabou envolvendo-se romanticamente com Prestes.
Olga e Prestes mantiveram-se na clandestinidade, até que em março de 1936 foram capturados pela polícia. 6 meses depois, Olga, que estava grávida, foi deportada para a Alemanha. Entregue à polícia política alemã, Olga foi enviada para um campo de concentração, onde deu à luz a Anita Leocádia Prestes. Após campanha internacional pela libertação de seu pai e sua mãe, Anita foi entregue à sua avó paterna. Olga continuou presa e, em 1942, morreu executada pelos nazistas em uma câmara de gás. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a presença da Beth aqui. Foi um prazer te receber. E foi um prazer para mim também, né? Eu acho que para a gente do CTA, né, que faz um trabalho aqui na região e tal, com os trabalhadores e trabalhadoras rurais, também é bem, né, foi bem importante esse convite. E a gente, né, fica muito feliz de ser lembrada. E para você aí de casa, nosso muito obrigada e até o próximo Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e lutas pelos direitos das mulheres. Eu sou Yara, participo do Pastoral da Juventude, do Levante Popular da Juventude e atuo na Casa das Mulheres. Eu apoio o fim da violência contra as mulheres porque é um absurdo que muitas mulheres sofram com essa situação todos os dias e não tenham com quem conversar e nem como denunciar, porque a violência é considerada algo natural. Precisamos acabar com isso. É importante que as instituições, organizações, movimentos sociais e populares se organizem para pautar essa situação, para tentar acabar com a violência, todos pelo fim da violência contra as mulheres. Eu sou Antônio Mendes, locutor da Rádio Quintal FM. Eu apoio o fim da violência contra as mulheres porque a violência é reflexo de uma sociedade doente que culpabiliza a mulher pela sua própria dor. Precisamos romper com o ciclo da violência e com o silêncio das mulheres. Eu sou Terezinha, enfermeira do Hospital São Sebastião. Eu apoio o fim da violência contra as mulheres porque acredito em um mundo em que as pessoas possam escolher seu destino sem medo do outro. Um mundo onde o medo da mulher não more junto dela, em sua própria casa.